Eu, Tatiana de Paula, teóloga, psicanalista, terapeuta, venho, por meio dessa plataforma, falar um pouquinho com vocês sobre os justos. Quem são os justos? E qual a importância dos justos para Deus? Vem comigo e vamos conhecer um pouquinho sobre essa palavra, de acordo com a palavra de Deus. Mas antes, eu já peço a vocês, deixe aqui seu joinha, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam se conectar a esse canal e conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus salva vidas, então abençoe alguém com essa palavra que vai ser falada nesse vídeo. Tá bom, gente? Conto com vocês. Curtam, compartilhem e aqueles que são novos aqui sejam muito bem-vindos. Para começar, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 15, fala assim: os olhos do Senhor contemplam os justos. Ou em outra versão, os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Ou os seus ouvidos estão atentos à oração dos justos. Né? Eu estou lendo na versão King James atualizada. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao clamor, à oração dos justos. E você é justo? Você é justa? Ou você é bonzinho, boazinha? Muitas vezes, meus queridos, nós confundimos as estações, sabe? O Senhor fala que os olhos dele estão sobre os justos, né? Claro que se depender de mim ou de você, nós jamais seremos justos. Mas quando, né, o próprio Jesus passou por tudo o que ele passou, até chegar à morte, morte de cruz, morreu e ressuscitou, por minha causa e por sua causa, ele nos justificou dos nossos pecados. Nós somos justificados por ele. E a partir daí, então, sim, nós nos tornamos justos mediante os olhos de Deus. Nós não teríamos como justificar os nossos pecados. Nós não teríamos como resolver o problema dos nossos pecados. Então Jesus veio e justificou isso por nós. Ou seja, resolveu a causa para nós. Nos perdoou, né? E quanto a isso, não há problema. Fomos justificados por ele. Mas, será que eu e você, né, vivemos como pessoas justas nessa terra, nos dias de hoje? Os olhos do Senhor estão sobre os justos. A Bíblia, por exemplo, se a gente, quando o Senhor Jesus falou de Jó, ali no livro de Jó, ele fala que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem justo e temente a Deus. Foi esse o testemunho, vamos dizer assim, que o próprio Deus deu sobre Jó para Satanás. Ele é um homem justo, íntegro e reto. Então, certamente os olhos do Senhor estavam sobre Jó. A palavra de Deus também fala que o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Ou melhor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, justiça, ser justo, faz parte da essência de Deus. O nosso Deus, ele tem olhos para os justos. Entendeu? Não fala ali que o reino de Deus é bondade. Não fala que o reino de Deus é misericórdia. Bondade e misericórdia, praticamente a mesma coisa. Não fala que o reino de Deus é longanimidade. Fala-se que o reino de Deus é justiça. E quando você vive uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida correta, certamente você tem paz. O reino de Deus também é justiça e paz. Então, quando nós somos justos, vivemos de forma justa, certamente teremos paz. E quando está tudo em paz,
certamente nós estamos alegres. Não tem alegria onde não tem paz. A não ser que seja essa alegria momentânea, né? Trazida pelo álcool, pelo vinho, por drogas. A pessoa acha que está alegre e na verdade não está, né? Ela está sob um efeito e a gente sabe que aquilo ali não traz paz. E não tem nada de justo nisso. Mas quando eu e você vivemos a nossa vida de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com o que Deus fala, e nós vivemos de forma justa, certamente nós teremos paz e também teremos alegria, né? Então eu veio por meio desse vídeo fazer um questionamento para mim e para vocês. Será que nós somos justos de fato? Ou nós somos os bonzinhos? Porque uma pessoa boazinha, né? Para tudo, para todo mundo, nunca fala não, faz tudo o que todo mundo quer ou tenta fazer, tenta agradar a todos. Essa pessoa que tenta agradar a todos, ela não é justa. E ela se engana a si própria, né? Achando que está agradando a Deus fazendo dessa forma. Você vê seu irmão errar, você não fala, você não corrige, você não alerta. Porque se eu fizer, o irmão, a irmã vai ficar chateado comigo. Então eu prefiro ser a boazinha, que passa a mão na cabeça o tempo todo. Isso, meus queridos, não é ser justos. Você quer que os olhos do Senhor estejam sobre você? Seja justo. Ser justo não é ser bom e nem ser mal. Ser justo é ser justo. Claro que a bondade é um fruto do Espírito Santo que deve ser trabalhado em mim e em você. Eu não estou falando aqui que nós devemos ser maus, más pessoas. Mas nós devemos ser justos. E muitas vezes nós não agimos com justiça por causa de bajulação, por causa do nosso próprio interesse. Eu prefiro ser a bonzinha do pedaço, eu prefiro ser a bonzinha da igreja, aquela que todo mundo vai ter um almoço na casa de fulano, todo mundo chama, porque ela é boazinha demais. Mas não se engane, por trás de uma pessoa que é o tempo todo boazinha demais, certamente tem injustiça. E Deus, ele não se alegra com a justiça, com a injustiça. Deus, ele requer de nós que sejamos justos, íntegros, que nós venhamos a falar não quando é para falar não. Que nós venhamos a falar sim quando é para falar sim. Que eu venha a exortar ou a chamar a atenção de alguém sobre algo que a pessoa faz, que é errado, que é contra as escrituras, ou até mesmo contra a lei humana, porque existe uma ética no mundo. E nós temos que viver de forma ética. Eu não posso esconder, né, os meus atos, ser boazinha, tá bom? Para não ser justa. Os olhos do Senhor, repito, estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às orações dos justos. Quando você age com justiça, os olhos do Senhor estão sobre você. Porque Ele é justo antes de mim e de você. O primeiro justo, sobretudo, é o próprio Deus. E quando, meu querido, minha querida, você é justa nas coisas que você faz, quer no âmbito espiritual, quer no âmbito terreno, quer dentro da sua casa, quer no meio dos irmãos da igreja onde você congrega, quer no seu trabalho, independente de onde. Quando você age com justiça, você tá agindo com bondade. Porque não existe justiça má. Não existe. Justiça é justiça. Não tem a justiça boa e a justiça má. Deus não é um justo bom e às vezes ele é um justo mau. Não, ele é justo. O que é justo é o correto. E o que é o correto é bom. Ainda que aos meus olhos seja ruim. Ainda que eu não queira que seja daquela forma. Mas é bom.
Tô falando isso para vocês entenderem, porque senão vão falar, a Tati tá falando que a gente não deve ser bondoso. Sim, sejam bondosos. A bondade é um fruto do Espírito. Mas sejam justos. Sabe? Muitas vezes a gente usa essa bondade, essa falsa bondade, para fazer panelinha, para... A gente acaba gerando preferências para bajular um, bajular o outro, e o outro não. Eu bajulo um aqui, e o outro não. Aí depois, quando esse um aqui vira as costas, eu vou lá e bajulo o outro, porque eu quero estar bem com todo mundo. E às vezes eu nem concordo com o que aquele outro está fazendo, está falando, mas falo aqui com fulano. Não, mas fulano, né, tá errado, essa posição que a pessoa tem, o posicionamento, ou o que fulano faz ou deixou de fazer. Até falo com fulano, né, eu concordo com você, tá errado mesmo. Mas quando esse fulano aqui vira as costas, eu vou para ciclano. Você tá certo, entendeu? Você tá no seu direito. Quer ser bonzinha com todo mundo. Essa bondade aí, meus queridos, ela não vem de Deus. Ela vem de um caráter que precisa ser trabalhado. Ela vem de um caráter de alguém que quer viver na injustiça e que vive injustamente. Então vamos viver de forma justa. Ao menos tentar, né? Eu sei que eu sou limitada, você é limitado, né? Em cumprir toda a justiça. Mas se o Senhor fala que os olhos dele estão sobre os justos, primeiro, né, baseado na questão de que aqueles que têm o Senhor, que são seus filhos, que o receberam, foram justificados por Jesus. Mas, obviamente, que o Senhor Deus, ele quer ver em nós se nós, de fato, estamos vivendo de forma justa. Não se apegue apenas, eu fui justificado, eu já fui justificada, entendeu? Jesus já resolveu o problema dos meus pecados, dos erros, eu já fui justificada, agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não, você não pode. Ou melhor, você até pode, mas você não deve. Você pode porque você tem algo chamado livre-arbítrio, mas você não deve fazer de qualquer maneira. Viver injustamente. Agir com injustiça. Isso entristece o coração de Deus. E isso é algo muito longe do reino dele. Quer fazer parte do reino do Senhor? O reino dele, a Bíblia nos aponta isso. Tem 3 coisas: justiça, paz e alegria. Uma coisa traz a outra. Quando se cumpre a justiça, por exemplo, alguém cometeu um crime, assassinou alguém. E aí aquela pessoa é condenada, né, presa, a família daqueles que perderam alguém, ele se sente aliviado. Foi feita justiça, não é assim? Então, quando você se sente aliviado, agora eu estou em paz. Não é assim? Mas e na minha vida? E na sua vida? A gente vive de acordo, porque se eu viver de acordo com as Escrituras, meus queridos, eu vou viver justamente. Eu vou ter uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. Não adianta a gente querer, a gente fala assim, não adianta fulano querer burlar as leis, né? Porque uma hora você é pego. E assim é com o Senhor. Não adianta você querer burlar os versículos da Bíblia, burlar o que as Escrituras nos diz, porque uma hora você é pego. Uma hora você tropeça naquilo que você fez, naquilo que você faz e que faz de forma injusta. Não seja a boazinha do pedaço. Não seja a boazinha da congregação. Não seja, fulana é tão boazinha, todo mundo gosta dela. Mentira, gente. Nem de Jesus. Jesus. Não foi todo mundo que gostou? Por que às vezes a pessoa quer agradar todo mundo
prefere não falar a verdade, prefere não chegar e falar assim, olha, fulano, nisso aqui você está errado, não é assim que deve ser, a palavra nos ensina assim, assim, assim. Ó, fulano, fofoca é contra o Senhor, é contra a vontade de Deus, desagrada a Deus. Por que nós não agimos dessa maneira? Mas eu prefiro ficar ali, né? A boazinha, saber de tudo, né? Os ouvidos todo antenado para ouvir tudo, porque onde eu tô ninguém acha que eu não sou boazinha. Mas uma hora, meus queridos, a máscara cai. E quando nós vivemos como justos, procuramos a justiça, viver de forma justa, porque essa forma agrada ao Senhor, tanto agrada que a Bíblia fala que os olhos dele estão sobre os justos. Então, onde tem um justo aqui na terra, o Senhor está nos procurando. Mas não adianta eu querer me paralisar só na questão de que eu fui justificada pelo Senhor Jesus. Toda a obra de cruz que ele passou por causa de mim e de você. Sim, isso mudou minha vida, mudou sua vida. Foi algo crucial. Nós somos justificados. Se não houvesse isso, nem aqui nós estaríamos. Mas e depois? Qual é o seu próximo passo? É procurar viver justamente? É procurar usar a palavra de Deus como bússola para a sua vida? Como ensinamento para a sua vida? Não queira agradar a todos. Até porque você não vai conseguir. E se você tentar isso, você vai ficar frustrado, porque você não vai conseguir. Ainda que pareça que está conseguindo, em algum momento, explode isso aí. Seja justo. Seja justo na sua casa, seja justo no seu trabalho, seja justo na congregação onde você congrega juntamente com os irmãos, seja justo onde você passar. Tenha atitudes de uma pessoa justa. Volto a dizer, ser justo não quer dizer ser mal. Maldade não é fruto do Espírito, é o contrário. Mas ser justo é algo crucial na vida do cristão. Quando você age com justiça, o próprio Deus, ele coloca os ouvidos dele atentos às suas orações. Quer que o Senhor ouça as suas orações? Haja com justiça. E nas mínimas coisas. Entendeu? Não pegue aquilo que não é seu. Não mexa no dinheiro que não é seu. Não fale mal do irmão. Não fale mal da irmãzinha. Não questione. Por que fulano está fazendo isso? Mas fulano... Você não sabe o que fulano passou ontem na casa dele. Não julgue. Né? As pessoas gostam de julgar. Todos nós queremos ser juízes, né? Do tribunal, da terra. Mas o Senhor nos chamou para ser os justos. Entendeu? E ainda que você seja justo em tudo que você faça, que eu acho difícil, ainda assim você não tem o direito de julgar as pessoas. Então vamos procurar viver com justiça. Não é procurar ser o juiz, mas é procurar ser os justos. Porque certamente nós seremos abençoados. Os olhos do Senhor estarão sobre nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor, os olhos dele estão sobre mim, os ouvidos dele estão atentos às minhas orações, qual é aquele que me fará mal? Qual é aquele que te fará mal? Pratique essa palavra. Eu e você. Não só você, eu também. Eu quero buscar todos os dias, praticar essa palavra. Senhor, me ensina a ser justa, a viver como justa diante do Senhor e dos homens. Agradar o Senhor. Ser, a ponto do Senhor falar para mim assim, Tatiana, a Tatiana de Paula, ela era uma mulher íntegra, justa e temente a mim. Esse é o testemunho que eu quero que o próprio Deus fale sobre mim. Fica aqui esse vídeo. O meu beijo para vocês. Curtam, deixe seu joinha e até a próxima. Deus os abençoe.